Como está a respiração do seu filho? Respira bem à noite? Que nada, doutora. Respira muito mal. Ronca igualzinho ao pai. Mas será que é normal uma criança roncar de noite? Ou pior, às vezes parar completamente de respirar? Vamos entender um pouco mais sobre a síndrome da apneia obstrutiva do sono. Pois bem, entende-se por apneia obstrutiva do sono toda e qualquer ausência de movimento respiratório por período de 10 segundos. Isso pode acontecer tanto no adulto como na criança. E o que isso pode trazer em termos de prejuízo? A criança ela precisa respirar muito bem para poder se desenvolver. Mas é no sono que é produzido alguns hormônios, como o hormônio do crescimento, entre outros. A criança precisa respirar bem para solidificar a memória e etc. Só que a criança que não respira bem, ela pode sofrer vários prejuízos ao longo do tempo. Tanto prejuízos locais, como a ausência de crescimento, de formação adequada dos ossos da face, como estatura. Além disso, a criança pode ter um grau de irritabilidade maior, então a criança que pode ter um grau de hiperatividade, alteração do sono, pode ficar mais sonolenta durante o dia ou pior, mais agitado durante o dia. E pode até apresentar um outro sintoma que seria o quadro até de enurese noturna, a criança que faz xixi à noite. Então isso tudo faz parte dessa síndrome da apneia obstrutiva do sono. Mas toda criança que ronca tem apneia do sono? Não. De 10% das crianças, 10% das crianças acabam apresentando roncos. Somente 1 a 3% dessas crianças podem sim apresentar um quadro de apneia obstrutiva. E quais são os fatores de risco que estão associados à apneia obstrutiva do sono? Na infância, um dos principais é a hipertrofia das amígdalas e da adenoide. Então, isso vai fazer o que haja algo que dificulte a passagem desse ar. Outro fator seria a obesidade na infância, síndromes neurológicas, entre outros fatores. Então, cada criança tem que ser avaliada individualmente. E não só, não, ronca igual ao pai, e por isso achar que é normal. Primeiro que não é normal só o ronco, a gente precisa avaliar como é que está essa passagem do ar, tanto do papai como da criança. Porque é muito importante o ar passar adequadamente do nariz até seguir até os pulmões. Mas como é que eu posso saber que meu filho tem apneia do sono? Primeiro a gente vai ouvir um ruído muito alto, seguido de pausas respiratórias. A criança vai ter um sono agitado. É muito comum essa criança apresentar enurese noturna, babar o travesseiro, respirar de boca aberta. Então, são pistas que a gente pode desconfiar de um quadro de apneia do sono. E às vezes auxilia muito para a gente, para nós médicos, a gravação de um vídeo para mostrar como é que está o sono da criança, para a gente ter noção de como está sendo o quadro dela à noite. Mas existem diagnósticos para isso? Como é que a gente pode avaliar essa criança? Sim, a avaliação médica é muito importante. Através da anamnese e exame físico a gente tem um grau de suspeição. Mas é através da polissonografia, um exame que a criança dorme no laboratório do sono, que a gente consegue constatar como é que está
essa proporção dessa apneia, se é uma apneia mais severa, se não é, ou se é apenas um ronco primário. É importante fazer uma avaliação um pouquinho mais pormenorizada e adequada. O tratamento, sim, dependendo do caso, tem casos que tem necessidade cirúrgica, outros casos não, então deve ser avaliado individualmente, tá bom? Então é muito importante não menosprezar ou diminuir o sintoma da apneia obstrutiva do sono. Precisa ser tratado assim e principalmente na infância, para a criança não ter prejuízos a longo prazo, tá bom?